Eu curto pra caramba Game of Thrones, mas eu ainda não li todos os livros. Eu li só o primeiro, mas eu já vi todas as temporadas. E agora, esperando a nova temporada, eu resolvi rever as antigas. E eu também fiquei bastante viciada no canal da Carol Moreira e da Micanha. Elas discutem bastante sobre Game of Thrones, sobre a história que acontece antes. Enfim, o canal delas é incrível. Depois de assistir muitos vídeos, tá revendo as temporadas e tá pesquisando bastante, eu resolvi reunir aqui as minhas 5 curiosidades favoritas do universo Game of Thrones, mas antes da história que a gente tá acompanhando acontecer. A primeira delas é sobre Rains of Castamere. É uma música que é cantada bastante na terceira temporada, eu acho, se eu não me engano, ou na segunda, nas batalhas em que os Lannisters participam. E na terceira temporada, a Cersei explica a origem dessa música pra Marjorie. E é muito curioso, porque assim, uma das primeiras vezes que eu fiquei sabendo de Game of Thrones foi através de um amigo meu chamado João, e ele me falou assim, Clá, o Matt Berninger, do The National, que é a minha banda favorita, canta uma música pra série. E é exatamente essa música que eu tô falando. Mas a história é a seguinte. 2 casas que eram juradas aos Lannister resolveram se rebelar contra eles, porque eles tinham grana também. E eles resolveram que iam destruir os Lannister e, enfim, se libertar deles. Assim como os Lannister têm Casterly Rock, os Stark têm Winterfell. Uma dessas casas era a casa Rains, que eu vou colocar escrito aqui na tela, porque isso é importante, que tinha Castamere. Por isso, The Rains of Castamere. Tem esse trocadilho de Rains chuva com Rains a família. Mas o que aconteceu é que o Tywin simplesmente matou todo mundo. Absolutamente todo mundo daquela casa. E a casa sumiu. Então, essa música é uma ode à vitória e ao poder dos Lannister. A segunda coisa é que quando o Aegon o Conquistador conquistou os reinos de Westeros, a primeira casa que se uniu a ele foi os Baratheon. E a primeira Hand of the King, o primeiro mão do rei, foi um Baratheon. E ele ficou com esse nome, Mão do Rei, porque o Aegon disse que o Orys Baratheon seria meu escudo, minha forte mão direita, sabe? Porque ele seria a mão direita do rei. Então foi aí que surgiu esse termo. A curiosidade número 3 também tem a ver com os Lannister. Porque assim, Casterly Rock, na verdade, ele é uma mina de ouro. A mina de ouro foi descoberta e o castelo foi sendo construído meio mal e mal ali em cima daquela mina. Só que quem descobriu aquele castelo e construiu aquela mina não foram os Lannisters, foi uma outra família lá. E daí tinha um cara chamado Lan, um esperto, e daí, em vez dele chegar lá e, tipo, matar todo mundo e esculhambar, ele começou a fazer jogos mentais, assim, com a família, até que eles se voltaram contra eles mesmos e se mataram, e daí Lan, um esperto, o primeiro Lannister, conseguiu o castelo pra si mesmo e inaugurou a Casa Lannister. A curiosidade número 4 é que Dorne foi o único dos 7 reinos que não foi conquistado pelo Aegon o Conquistador. E, na verdade, demorou bastante tempo pra Dorne conseguir entrar pro reino unificado de Westeros. E assim, ao longo dos anos sempre tentavam conquistar Dorne e nunca conseguiam. Mas só pra vocês terem uma ideia assim, cronologicamente, a gente tá vendo os acontecimentos do ano 300 depois da conquista do Aegon Targaryen. E Dorne só foi conquistada em 150 depois da conquista dele. Quer dizer, metade desse tempo Dorne foi um reino livre. E Dorne só conseguiu ser conquistada por causa de uma aliança feita com casamento. O Rhaegar Targaryen, que é filho do Rei Louco, irmão mais velho da Daenerys, inclusive, ele era casado com a Elia Martell, que é de Dorne. E só pra ficar claro, esse cara, o Rhaegar Targaryen, é o cara que sequestrou ou fugiu com a Lyanna Stark, que é o pai do Jon Snow. E a quinta curiosidade, que pra mim é a parte mais interessante, é sobre a relação do Rei Louco com o Tywin Lannister. O Aerys Targaryen, ele era muito amigo do Tywin, inclusive quando o Aerys era rei, o Tywin era a mão do rei. A relação deles foi piorando conforme o Aerys Targaryen foi ficando mais louco. Uma das coisas que foi muito importante para a evolução da loucura dele foi uma vez que ele foi sequestrado e ele ficou 6 meses sendo torturado, e foi super traumático. Quando ele saiu de lá, ele não deixava nenhuma lâmina chegar perto dele, então ele não cortava as unhas, não cortava os cabelos, ele foi ficando cada vez mais piromaníaco, e ele era tão paranoico que ele chegou a deserdar o Rhaegar Targaryen, porque ele achava que o próprio filho também queria que ele morresse logo para ele virar rei. Por causa de todas essas coisas, a relação dos dois foi ficando cada vez pior. O Tywin, ele era a única coisa que conseguia manter o reino bem, porque o Aerys estava loucão, então basicamente era o Tywin que governava. Só que as pessoas fofocavam muito sobre isso, ficavam falando que na verdade quem governava era o Tywin, que era a mão do rei, que era o rei verdadeiro, que o Aerys Targaryen tava louco, e o Aerys não curtia isso. Então ele foi cada vez mais ficando paranoico e ficando com raiva do Tywin. O Tywin, ele tem dúvidas reais de que o Tyrion seja
seja filho dele. Tem até especulações de que o Aerys Targaryen tenha estuprado a esposa do Tywin e que o Tyrion, na verdade, é filho do Aerys com a esposa do Tywin. Porque o Aerys fazia comentários muito horríveis sobre a esposa do Tywin, sabe? Ele falava que ele queria que uma lei antiga que dizia que o rei tem que trepar primeiro com a esposa da mão do rei, depois do casamento, antes da mão do rei finalmente ir lá e consumar o casamento. O Aerys falava que ele queria que essa lei ainda fosse real. E o Tywin era loucamente apaixonado por ela. E o Tywin foi ficando cada vez mais puto com o Aerys. Mas assim, o que realmente explodiu tudo isso foi quando o Aerys chamou o Jaime pra guarda real. E o Jaime, como o único herdeiro do Tywin, pelo menos que o Tywin considerava, Cersei a mulher, o Tyrion, ele duvidava às vezes que fosse filho dele, e ele tinha muita raiva do Tyrion porque a mulher dele morreu quando o Tyrion nasceu. Eu não sei se o Tywin exatamente acreditava que o Aerys poderia ter estuprado a mulher dele, porque eu acho que se ele pensasse nisso, ele já teria rompido as relações há muito tempo, né? Porque a paixão que ele tinha pela esposa era realmente muito grande, muito conhecida. Mas então o Aerys chamou o Jaime pra guarda real, e quando você vai pra guarda real, você não pode ter filhos, você não pode ter terras, você não pode ter nada. Então ele basicamente estava dando um tapa na cara do Tywin, porque seria o fim da casa Lannister. Porque o Jaime, que era o único herdeiro dele, a pessoa que seria a dona da Casterly Rock, a pessoa que levaria a casa adiante, estava basicamente sendo eliminado da jogada. Então eu acho que a relação dos dois é bem complexa e é, tipo, muito interessante. E tem muita coisa de Game of Thrones interessante por trás. Eu sou Karenina, nascida da tempestade, da casa Wolf, primeira de seu nome. Impossível, rainha dos felinos e dos nojentos caninos. Rainha dessa casa, Khaleesi do mundo inteiro. Protetora do reino. Lady do apartamento da mamãe. Quebradora de regras e mãe da beleza.